Por esse motivo, esse é o principal motivo apontado por investigadores para a decisão de adiar a entrega de um relatório para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Então, sobre as autoridades com foro que foram citadas nas investigações, os investigadores apreenderam 9 celulares de Daniel Vorcaro nas primeiras fases da Operação Compliance Zero. E segundo o integrante da Polícia Federal com acesso à investigação, mais da metade dos celulares já teve o material extraído. A perícia da Polícia Federal encontrou dificuldades para extrair os dados do primeiro celular que foi apreendido em novembro de 2025. O conteúdo do aparelho só passou a ser analisado pelos investigadores em janeiro e a análise do primeiro celular de Vorcaro possibilitou as segundas fases, as fases seguintes da Compliance Zero, com foco no monitoramento de opositores e na negociação de propina para o ex-chefe do BRB, Paulo Henrique Costa. O material também foi usado no relatório enviado ao Supremo sobre a relação do ex-banqueiro com o ministro Dias Toffoli, ex-relator do caso Master, no tribunal. Portanto, informação que acaba de chegar aqui à nossa redação de que a Polícia Federal já está com dados de outros celulares de Vorcaro e esse seria o motivo para o adiamento da entrega do relatório com autoridades com foro que teriam sido citadas para o ministro André Mendonça. Marcela Matos está comigo, a apuração de César Feitosa, que a gente está acompanhando, tem todos os detalhes lá no sbtnews.com.br e a gente viu o efeito causado pelas informações que vieram à tona com acesso ao primeiro celular de Daniel Vorcaro. Marcelo, o que pode vir aí com acesso a outros celulares que agora estão até adiando esse repasse de informações ao ministro, né? Exatamente, Roberta. Esse primeiro celular de Daniel Vorcaro, ele foi apreendido em novembro do ano passado, na primeira fase ali da operação, e que Daniel Vorcaro foi preso. Depois disso, já foram apreendidos mais 8 telefones celulares, então realmente o que se tem aí é uma caixa preta, porque com base nesse primeiro aparelho telefônico foi que surgiram, por exemplo, conversas com citações a ministros do Supremo Tribunal Federal, a políticos, a ministros, então isso tudo estava em um único telefone. O que o César Feitosa nos traz hoje é uma informação super relevante, é que justamente isso, agora a Polícia Federal consegue avançar na extração dos dados desses aparelhos e, inclusive, esse é um ponto que pode trazer, sim, uma dificuldade extra ou talvez uma exigência a mais para esse processo de delação de Daniel Vorcaro, porque ele mantinha ali muitos contatos, muitas conversas frequentes, inclusive foi a partir do telefone também dele que se teve ali que ele tinha uma estrutura tocada ali por um grupo de WhatsApp que tinha acesso a informações sigilosas, que também tentava ali causar algum tipo de ameaça ou constrangimento a desafetos políticos, a adversários. Então, essas revelações de Daniel Vorcaro, o que ele irá dizer numa delação premiada, tende a acrescentar o que já estava no aparelho telefônico dele. Então, isso revela, assim, um grau a mais de que os componentes que ele tem que trazer a essa eventual colaboração premiada, se de fato ela for aceita, tem de ter mais do que já estava no aparelho telefônico dele. E o Supremo Tribunal Federal pediu essa varredura, essas menções sobre autoridades com foro privilegiado, justamente para definir o que fica ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou o que pode ou que pode ser transferido, ser investigado em outras instâncias. Foi uma medida inclusive de cautela por parte do relator, ministro André Mendonça, justamente para que se evite nulidades sobre esse processo lá na frente. Então, ele pediu justamente que fosse feito ali uma espécie de pente fino envolvendo citações a autoridades com foro privilegiado. E isso, agora, o que o César nos traz é justamente que toda essa análise acabou sendo adiada, acabou sendo atrasada, justamente porque a PF agora já consegue se debruçar sobre novos aparelhos telefônicos e, portanto, essa lista pode ser aumentada. Roberta.
A Polícia Federal abordou um morador de Presidente Prudente, cidade do interior de São Paulo, após ele estender uma faixa na sacada do seu apartamento com a palavra ladrão. A gente vai ter um evento aqui do presidencial, o senhor está ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Por dar um xingamento, ladrão. A gente vê as outras faixas. Tudo bem, você tem seu direito de manifestar, tudo. Não está xingando, não está sendo ofensivo, tudo. Então, o que a gente pede carecidamente? Que o senhor possa se manifestar de uma outra forma, sem essa que o senhor está se manifestando. Entendi. Pode ser? Mas por quê? É minha opinião. Exatamente, foi como eu falei com o senhor. Está sendo ofensivo. Eu posso chamar o outro, ou seu ladrão. Não, mas eu não estou falando quem que é. Sim, mas... Eu estou falando que eu tô falando que o governo eu não estou falando se Lula é, se Alckmin é, se Gleice Hoffmann é, eu estou falando que é. A situação aconteceu antes da inauguração do novo campus do Instituto Federal de São Paulo, que teria a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin na cidade. Segundo testemunhas, os agentes foram até o prédio para pedir a retirada da faixa, dizendo que ela faria menção direta ao presidente e que seria ofensiva pelo xingamento. O agente da PF ainda deu exemplo de outras manifestações contrárias ao governo e que não eram desrespeitosas. Fala dali, ó, por exemplo, ó, qual o colega está falando? Família honesta não aceita o PT, está manifestando... Mas a minha, por exemplo, a minha manifestação não é contra a pessoa específica, é contra o governo, cara. Exato, mas quem está lá no evento não pode entender. Mas pode entender, aí eles procuram o direito deles, entendeu? Mas então, a gente está encarecidamente pedindo para o senhor que o senhor se manifeste de uma outra forma, porque não há dessa daí. Não, mas peraí. Eu não tô falando que nenhuma pessoa é ladrão, tô falando que o contexto inteiro é. Não dá, cara, pra aguentar mais isso aí, velho. Certo, mas... Eu não... Agora, assim, se tivesse lá escrito lá, beleza, Lula ladrão. Beleza, você podia falar de mim. Se tivesse falado o chuchu de não sei o que ladrão. Eu não tenho, cara. Agora porque eu fiz vermelho é alusão a ele. Lá você vai no... Branco, seria assim, alusão. Mas não tem, cara. Eu não concordo com você, cara. Não, eu entendo. Eu tô falando uma boa porque eu sei que tá tendo... O colega tá falando, isso aqui é mais Qual é a campanha que... Tem mais informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na última sexta-feira que Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima de Tubarão, passará a cumprir sua pena em prisão domiciliar. Ela havia sido condenada pela participação nos atos de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depredadas. A transferência para o regime domiciliar vem acompanhada de uma série de restrições. Ela deverá utilizar tornozeleira eletrônica, tem o passaporte suspenso e ficará proibida de obter um novo documento de viagem. Também está vedado o uso de redes sociais, o contato com outros envolvidos nos atos e a saída do país. As visitas permitidas restringem-se a de familiares e advogados. Moraes deixou claro que qualquer descumprimento das condições impostas resultará na conversão imediata para a prisão em estabelecimento prisional. A decisão leva em conta o tempo já cumprido. Dos 17 anos de condenação, Fátima de Tubarão já cumpriu mais de 3 anos e 10 meses. Presa desde janeiro... Quantos anos você não tem, Barros? Deixa eu confirmar aqui. Já confirma a idade dela. Tá, ela está presa só desde o dia 23 de janeiro, Pitoli, portanto 3 anos e 10 meses. Ela foi condenada a 17 anos e denunciada pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada e dano qualificado. As penas para essas infrações variam de 6 meses a 12 anos de prisão, dependendo do delito. Acho que tem mais um caso, viu, Barros? São 2, salvo engano, no mesmo sentido. Dá uma procurada. A dona Fátima tem 70 anos, tá? Poxa, terrorista com 70 anos. O que será que ela fazia da vida, hein? Era do Hezbollah ou era do Hamas, hein? Olha, essa mentira que vem sendo contada desde o 8 de janeiro de 2000. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, acionaram a justiça contra o senador Alessandro Vieira por danos morais. Essa apuração é do nosso analista, o Caio Junqueira, e está em destaque no site da CNN Brasil. O motivo, segundo a ação assinada pelo escritório de Viviane Barsi,
foram declarações à imprensa do senador, associando o ministro Alexandre de Moraes ao primeiro comando da capital, ao PCC, e sugerindo a existência de circulação de recursos financeiros entre os familiares do ministro e a facção criminosa. De acordo com a petição, Vieira excedeu em muito o exercício regular de seu direito de livre manifestação, extravasando, inclusive, os limites de sua imunidade material parlamentar. A ação diz que as declarações são fraudulentas, absolutamente inadmissíveis e abusivas. O documento sustenta que a intenção de Vieira era ferir a honra, a dignidade e o decoro de Moraes e Viviane, resultando na violação dos direitos de personalidade dos ofendidos. A peça pede que Vieira pague uma indenização de R$20 mil. Procurado, o senador se referiu à ação como uma intimidação que não vai frear o seu trabalho. E eleição também extremamente importante chegando, né? O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, falou sobre os possíveis nomes para vice de Ronaldo Caiado nessas eleições durante um evento do LIDE. Quem acompanhou foi o Daniel Lian. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que não enxerga o presidente Lula e nem o senador Flávio Bolsonaro vencendo a eleição presidencial de 2026 devido à alta rejeição de ambos. Para ele, a sociedade busca uma alternativa à polarização. Na medida que o tempo avançar e a campanha avançar, as outras candidaturas vão crescer, porque existe uma rejeição muito grande. A sociedade brasileira quer que esteja à frente do país alguém que combata a corrupção, promova a reforma administrativa, implante o voto distrital, não é? Implante os aperfeiçoamentos necessários do judiciário. E o PT não fez isso até hoje, nem o Bolsonaro. O líder do PSD ressaltou que a legenda não tem pressa para a escolha do vice na chapa de Caiado, mas expôs o perfil ideal. Precisa ser alguém que o ajude a ganhar as eleições e que, posteriormente, no caso de vitória, possa contribuir para governar o país. Nós tínhamos pressa em definir o candidato porque, como nós tínhamos 3 governadores que estavam se habilitando a ser candidatos e eles tinham prazo para renunciar, então nós tínhamos pressa. No momento em que nós definimos o candidato, e agora as convenções estão em julho, nós não temos pressa, em nenhum momento foi discutida a questão da vice e a partir de junho a gente discutirá isso, o Caiado, a direção partidária, porque a gente tenha um nome que possa somar para ganhar as eleições e que ajude o Caiado a governar. Ele defendeu Ronaldo Caiado sobre terras raras e a venda de uma mineradora em Goiás para uma empresa dos Estados Unidos. De acordo com Kassab, a iniciativa teve o objetivo de agregar tecnologia ao Brasil. Sobre o projeto em São Paulo do Boulevard São João, a chamada Times Square paulistana, diz que não fere a lei Cidade Limpa por ser uma exceção. Será uma exceção localizada que não irá ferir a Cidade Limpa no seu conceito principal da publicidade. Então, tem uma certa lógica. Eu estou entre aqueles que torcem para estar certo e, caso fira a Cidade Limpa, eu estarei entre aqueles que estará contra o projeto. O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória, engrossa o coro e enfatiza que haverá melhora na segurança da região. Havendo a proteção e o uso naquele espaço, aquilo é bom, pelas razões expostas por Gilberto Kassab, e eu acrescentaria mais uma: vai aumentar a segurança pública naquele espaço, especificamente. Sobre a polarização, Dória avalia que falta um estadista ao Brasil que consiga levar a união do país. Dora Kramer analisa que o apelo do PT ao centro para a reeleição de Lula enfrenta descrédito após a frustração da promessa de uma frente ampla em 2022. Acompanhe. A principal resolução do Congresso do PT no último fim de semana foi chamar o eleitor e as forças políticas de centro para apoiar a candidatura do presidente Lula à reeleição. O partido, dessa vez, nesse ano, preferiu concentrar a atenção nas eleições e deixar de lado os temas que poderiam integrar um programa de um 4º mandato do Lula, até para não haver polêmica nem discussão em torno disso. O apelo ao centro, nesse momento de formação de alianças nos estados,
faz todo sentido do ponto de vista do PT e da campanha à reeleição do presidente. O problema é que esse apelo não soa tão forte junto aos partidos esses que ou já se comprometeram com as candidaturas de direita ou de centro-direita, ou então que preferem ficar independentes nessa eleição. O chamamento dos petistas também não tem lá muita chance de convencer o eleitorado de centro, aquele eleitorado também independente, justamente porque a promessa do governo de frente ampla feita lá em 22 e que garantiu a vitória